Olá pessoal, ótimo domingo para vocês, mais um IBBN Kids com vocês. Bom dia, Nina, saudade de você. Bom dia, tia, bom dia, gente. Que bom que você tá aqui. Sabe, Nina, nós continuamos na nossa série sobre famílias. E hoje nós vamos falar de um assunto bem bacana também. Você sabe qual é? Ai, tia, é sobre os tios, né? Isso mesmo. Tios que podem ser de sangue ou tios do nosso coração são muito importantes para nós, para nossa vida, né? Para caminharmos, para termos pessoas que estejam perto, cuidando da gente e levando a gente para perto de Deus também, né? Nos caminhos do Senhor. E nós vamos ver tios na nossa história de hoje que protegeram. Vamos lá, Nina? Vamos, tia. Fiquem conectados. Para a história? A história de hoje eu vou falar para vocês que eu nunca havia contado antes. É a primeira vez que eu vejo e eu vou contar para vocês. Essa história está lá no livro das Crônicas e também está no livro dos Reis, lá em 2 Reis. Mas sem mais delongas, vamos para que história é essa. A história de hoje fala sobre 2 tios muito legais, mas fala também sobre uma vovó, péssima, uma vovó má. Vocês já ouviram falar em vovó má? Pois é, nessa história tem uma. E fala também sobre alguns nomes muito estranhos, pelo menos eu achei. E olha que o meu nome é Egildo e achei os nomes estranhos. Veja bem como deve ser. E nós vamos até, talvez, aprender esses nomes e nunca mais esquecer. Talvez, não sei. Então vamos lá. Eram tempos de guerra, muitas guerras. O povo de Deus tinha nessa época 2 reis. Um governava um lado do país e o outro governava o outro lado. Que mais? Esses reis eram reis maus, reis que não ouviam a palavra de Deus, reis que não cuidavam do povo de Deus e não cuidavam do templo, não prestavam atenção em obedecer a Deus, levava o povo a adorar falsos deuses, e todas essas coisas foram deixando Deus muito descontente. Deus ficou muito triste com isso. E quando aqueles reis e o povo estava abandonando Deus, Deus também ficou distante do povo. E então esses reis começaram a perder várias batalhas. Outros reis que cuidavam de outros países atacavam esses 2 reis e eles estavam sem a proteção de Deus. Mas Deus resolveu escolher uma outra pessoa para ser rei. E aí entra o Jeú. Jeú era um capitão do exército de um desses 2 reis, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. O Jeú foi escolhido por Deus, e o profeta enviado por Eliseu foi lá, falou com Jeú e falou: Jeú, você é um capitão, não é? Mas você será rei. E foi lá, conversou com Jeú, fez igual o Jessé fez com Davi, derramou óleo na cabeça do Jeú, isso se chama ungir, ungiu a cabeça de Jeú com óleo, e Jeú então ficou sabendo que seria o próximo rei. Mas para o Jeú ser rei, naquele caso, ele ia enfrentar, lutar contra os reis, os 2 reis que estavam lá, e tinha que destruir os reis. E assim ele começou a fazer. Primeiro ele foi atrás do primeiro rei, que era o rei Jorão. O rei Jorão foi atacado por Jeú. Jeú foi atrás dele, ele não sabia o que Jeú estava fazendo. Jeú era um capitão, foi lá, tentou negociar, não teve negócio. O Jeú lutou contra eles, venceu esse rei e também fez uma outra coisa. Destruiu também todos os filhos do rei Jorão.
para que nenhum deles depois quisesse se levantar e ser rei no lugar do Jorão. Jeú destruiu todo o Jorão e todos os seus filhos, e depois foi perseguir o outro rei, que era o rei Acasias. O rei Acasias tinha uma mãe chamada Atalaia. Guarde esse nome, é o nome da vovó da história. O Jeú foi atrás do Acasias, perseguiu o Acasias, lutou contra o Acasias e derrotou o Acasias e destruiu o Acasias. Bom, aí entra a vovó Má. Quando essa vovó, a Atalaia, a vovó não, era a mãe do Acasias, mas era a vovó do filho do Acasias, que vai entrar daqui a pouco na história. Quando a Atalaia ficou sabendo que o seu filho havia sido destruído, ela pensou, bom, o Jeú já foi lá, já pegou o Jorão, destruiu todos os filhos do Jorão e ficou de rei no lugar do Jorão. Agora ele veio para esse lado do país, destruiu meu filho o Acasias. O que será que ele vai fazer depois? Ele vai destruir o meu neto, o filho do Acasias, e vai querer tomar aqui o lugar do Acasias e ser rei aqui também. Eu tenho um plano. Eu não vou deixar o Jeú destruir o meu netinho. Você sabe o que ela fez? Será que ela protegeu o netinho? Não, ela teve uma ideia horrorosa. Ela se mostrou ali, mais uma vez, uma pessoa muito má, uma pessoa que não ouvia a palavra de Deus. Aliás, a Bíblia conta que ela era uma mãe que dava até maus conselhos para o Acasias. E foi assim. Então ela planejou ela mesma destruir o seu netinho, para que o Jeú não viesse destruir, ela mesma ia destruir. E daí não haveria mais rei, ela seria a rainha no lugar de um rei. E o Jeú podia ficar lá, naquele lado do país, e ela ficaria de rainha aqui, nesse lugar onde estava antes o filho dela. E não teria mais rei. E o Jeú não precisava ir atrás de mais ninguém. Ela mesma ia destruir o seu netinho. Olha que ideia horrorosa! Isso é coisa que uma vovó possa pensar de fazer com o netinho, destruir o netinho. Sabe quantos anos tinha esse netinho? 1 aninho só. Era um bebê, um simples bebezinho. Mas agora entra na história a titia. Eu acho que a titia mais legal que eu vi até agora no Velho Testamento. A titia se chamava Jeoseba. Jeoseba ficou sabendo do plano da vovó. Não deixou. Ele falou, não, o meu sobrinho pequenininho de 1 aninho. Não. Sabe como se chamava o sobrinho? Joás. Esse era o nome do bebezinho. A Jeoseba pegou o Joás e escondeu ao Joás e a babá do Joás. Ficou escondido. A velha maluca e má, a vovó, foi lá, procurou. Onde ele está? Onde será que está? Eu vou destruir o meu netinho antes que o Jeú faça. Eu vou, cadê o netinho? Não achou o netinho em lugar nenhum, vejam só, de tão bem escondido que estava. Quando ela deu uma bobeirinha, a Jeoseba teve a segunda parte do seu plano. Pegou o bebezinho e a babá e levou para o seu marido, o titio do bebezinho. O marido da Jeoseba tinha um nome mais bonito do que Jeoseba, né? Como será que era? Joiada. Para você lembrar, faz um joinha aí, ó. Joiada. Joiada era o marido da Jeoseba. Os dois eram tios do bebezinho Joás. E o Joiada era também sacerdote no templo, na igreja daquele templo. Um templo grande, e ele era o sacerdote lá. Então o plano seguiu. Ele pegou o bebezinho e escondeu no templo. E por muito tempo ninguém mais ouviu falar nesse bebê.
ninguém sabia onde estava, ninguém sabia o que tinha acontecido, a vovó desistiu de procurar, o Jeú também não foi atrás e o tempo passou. O titio Joiada, lá no templo, cuidou do seu sobrinho, o Joás. E esse menino foi crescendo, crescendo, de um aninho passou para 2, para 3, para 4, para 5, e ele foi aprendendo lá no templo. Imagine você morar na igreja. O Joás morava lá no templo, na igreja. E ali ele aprendia tudo sobre o culto, como é que funcionava, aprendia tudo sobre Deus, porque o Joiada ensinava, e ele foi crescendo, sendo educado pelo Joiada, escondido. Aí, quando esse bebê, 6 anos se passaram, esse bebê estava agora, já não era mais um bebê, agora ele tinha 7 aninhos, o Joiada resolveu mostrar esse menino para uma turma muito legal que eu ainda não tinha falado nada. Era um pequeno exército de 100 homens. Esse pequeno exército só existia por uma razão. Ele existia para cuidar, para proteger o rei. Mas eles estavam meio sem serviço, estavam lá servindo a rainha. Mas era uma coisa muito sem graça, porque eles não tinham mais um rei para servir, porque o rei havia desaparecido, o outro rei havia morrido, e agora eles estavam só com a rainha. O Joiada chamou, o titio Joiada chamou o capitão desse exército para cá, conversou com ele, apresentou o garotinho de 7 anos, Joás, de 7 anos, para o capitão do pequeno exército, o exército de cuidar de reis. O capitão e o exército eles todos ficaram muito felizes. Olha, nós achamos que não tinha mais rei, mas aqui está o Joás. Olha, vejam só, ficaram muito, mas muito felizes. E aí começou o capitão e o Joiada e a Jeuseba, já falou para o povo, eles foram para lá e aí eles ungiram o Joás, um menino de 7. Se você conhece alguém de 7 anos, ali estava, se você tem 7 anos, era alguém da sua idade, talvez até do seu tamanho. E ali estava um menino de 7 anos recebendo uma coroa e ele passou a ser o rei. A vovó Má não tinha percebido nada. Quando ela viu, já estava um tumulto. Ela foi espiar. Que tumulto é esse? O que está acontecendo? É uma festa? O que está acontecendo ali? E ela chegou ali naquele ambiente de festa e ela olhou. Então ela viu que havia um menino coroado, havia o homem que tocava trombeta, estava ali também. Ela já entendeu e ela ficou muito brava, mas muito brava. Ela gritou: traição, traição, me traíram, me traíram. Olha só, traição. Olha quem estava falando de traição. Ela queria destruir o próprio neto, veja só. Então, mas já não adiantava mais a Atalaia fazer nada, porque tudo já estava pronto. Ela perdeu o trono, já não era mais rainha. O Joás se transformou então no menino rei e reinou ali sobre aquela parte do país. A história conta que o Joás sempre continuou ouvindo os conselhos do tio Joiada. E ele, enquanto o tio Joiada viveu, o Joás fez tudo o que o tio ensinava e tudo o que a palavra de Deus mandava, e ele foi um ótimo rei por todo o tempo em que Joiada viveu. E vocês sabem de uma coisa? A Joseba, a titia Joseba, eu não sei, mas a Bíblia conta que o tio Joiada viveu 130 anos. Foi quando ele completou 130 anos, de tão velhinho, ele morreu. Mas por todo esse tempo, ele cuidou do Joás, desde que ele era um bebezinho, até ele se transformar num menino rei, depois num homem rei e num bom rei. Você tem um tio legal assim também, que cuida de você e te protege e te ensina as coisas da Bíblia, a você amar a Deus?
ser tio, pode ser papai, mamãe, alguém. Esse alguém você deve valorizar bastante, porque é alguém muito importante. E essa foi a história dos titios mais legais que eu vi no Velho Testamento. A titia Jeuseba e o titio Joiada. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje, aprendido mais uma história que eu vou falar a verdade. Que eu me lembre, foi a primeira vez que eu ouvi essa história prestando atenção. E a primeira vez que eu contei também. Tchau, pessoal. Até a próxima em mais um IBBN Kids. Deus abençoe a todos vocês. Até mais. são muito importantes para a vida da família, né? Isso mesmo, fazem parte da família, Nina. E a família, ela é muito importante, ela é um plano, um projeto de Deus, né? É na família que a gente cresce, que a gente aprende e que a gente vive o grande amor de Deus. Vamos orar pelas famílias, Nina? Vamos, tia. Então vamos lá, fecha o olhinho aí junto com a turma. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais uma história no IBBN. Te agradecemos, Senhor, porque essa mensagem é uma mensagem de amor, uma mensagem do teu cuidado, do quanto o Senhor nos ama. Senhor, nós te pedimos que esteja abençoando as nossas famílias, pais, mães, avós,
tios, tias, primos, que o Senhor esteja cuidando de cada um dos membros das famílias, Senhor. Que o Senhor esteja nos abençoando e que como família possamos estar diante de Ti, seguindo a Tua mensagem, seguindo a Tua palavra, Senhor, seguindo os Teus caminhos e vivendo aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Nina? Amém, tia. Nina, conta pro pessoal o que tem aqui no link. Pessoal, aqui no link tem as atividades para vocês fazerem em família e aprenderem mais de Deus. Isso mesmo. E é muito importante, né, Nina? Nós temos um tempo com Deus todos os dias. Sim, tia, é muito importante. E ó, ficar juntinho, conectado com Deus também, né? Vamos desejar uma ótima semana pro pessoal? Vamos, tia. Então vamos lá? Ótima semana, fiquem com Deus!